Fala corredores e corredoras, estamos na área para mais um vídeo e hoje eu vou falar com você que talvez o seu maior pesadelo da corrida vai se tornar o meu maior desafio de toda a minha vida. Então, tem um medo que muitos corredores sofrem, que é o que? O medo de correr na subida, de pegar aquela subida, aquele paredão que parece impossível de conseguir correr. Isso vai se tornar um desafio da minha vida. Você vai entender um pouquinho mais para frente do vídeo aqui, então fica ligado e já aproveita e se inscreve no canal e vem comigo nessa aventura. Vamos lá então, eu vou falar um pouquinho do que vai ter nesse vídeo aqui, que eu resolvi separar para vocês alguns pontos importantes. Eu acho super válido para quê? Já que a gente vai falar de subida, vamos falar um pouco de técnica de correr na subida. Tem uma técnica, Nilson? Sim, tem uma técnica. E eu vou explicar para você como que você pode passar e transpor essa barreira, esse sofrimento de uma maneira mais agradável. Então, fica ligado que vai ser o primeiro tópico nosso, vai ser técnica na subida. O segundo tópico, já que vai ser o meu maior desafio da vida, eu vou falar um pouco sobre se desafiar, sobre os benefícios de você ter um desafio. E desafio, pense que é algo que não é tão fácil. E eu vou compartilhar um pouquinho das minhas metas e da minha preparação durante esse ciclo de treinamento. Você vai entender qual que é o meu objetivo e quanto tempo falta o meu objetivo. Já deixo de antemão que falta pouco tempo para o meu objetivo. E também, especificidade não é tudo. Sabia disso já? Então, se você fizer uma prova que tem subida, você vai ter que treinar sua subida? Não precisa treinar sua subida. E eu vou destrinchar um pouquinho mais porque da especificidade não é tudo na sua preparação. E não pode ser tudo. E vou falar algum tópico importante, que é chegar mais leve ou chegar mais forte. Qual é o ponto mais importante perante um desafio que tenha uma prova que tenha subida, um desafio que tenha muitos aclives e declives. E eu vou compartilhar com experiências vividas na minha pele sobre o que eu passei em momentos anteriores a esse desafio, a esse novo desafio que vai chegar pela frente. E a gente vai começar já um pouco com aspectos de técnica na subida. Primeiro ponto importante, vamos começar de cima para baixo. Eu defini alguns pontos importantes e que me ajudam muito a correr e desenvolver mais a minha técnica e mais a minha corrida durante uma subida. O primeiro ponto que eu separei para vocês é o olhar. Como assim, Nilson? Técnica, nada a ver, o olhar, o que você está falando? Visão. Sim, você deverá ter metas visuais com a sua subida. Então, você já está nela, não tem como sair nela, então vamos trabalhar ela ao nosso favor. Então, defina uma placa de trânsito, uma esquina, algum ponto fixo para a sua meta, porque você vai se motivar a chegar até ele. Passou esse ponto? Defina outro ponto. Passou aquele ponto? Defina outro ponto. Assim você vai ser um pouco mais dinâmico nessa subida e você vai estar retroalimentando o seu subconsciente. Outro ponto importante, você pode estar perto daquele corredor no meio da prova ou em algum treino, você fala, está no mesmo pace, no mesmo ritmo. O que você vai fazer? Você não vai deixar ele distanciar. Ou se você vê que ele está chegando perto, você vai definir uma meta para passar ele. Se você vê que você veio um pouco mais rápido e na subida ele está ficando cada vez mais perto, defina uma meta para passar ele e olhe para ele, olhe para o seu alvo. Isso vai te motivar. Não faça o quê? Olhar para baixo e corre olhando para baixo para o seu pé. Isso não é motivador na corrida de subida e não vai te ajudar a passar essa barreira. Segundo ponto, braços. Os braços, eles não serão muito abertos, obviamente, eles serão um pouco mais fechados, mas eles vão movimentar bastante para fazer movimento de pêndulo e te ajudar nessa impulsão da subida. É claro que a impulsão principal vai ser nos membros inferiores, mas o braço você pode ajudar sim, movimentando ele um pouco mais do que o normal, por exemplo, numa reta ou numa descida. Chegando na inclinação, então cabeça, chegamos nos braços e agora na inclinação. Você vai sim ter que fazer uma inclinação um pouco maior com o seu tronco, ok? O seu quadril fazer a jogada à frente vai ser um pouco mais difícil. Então você vai sim flexionar um pouco o seu tronco à frente e vai fazer um trabalho mais inclinado em relação ao solo. Então você vai se jogar mais à frente. E sim, na subida vai ter que ser uma flexão de tronco um pouquinho maior. E aí vocês vão entender o porquê. A gente vai falar um pouquinho de pisada e passada. A sua pisada ela vai acontecer primariamente com a ponta do pé, mais com a ponta do pé. Você não vai conseguir aterrissar muito com o calcanhar na subida.
ainda mais se ela for uma subida íngreme. Claro, se você mudar o seu aspecto para caminhada, já mudou sua técnica e você vai aterrissar com o calcanhar. Agora, se a gente está falando de uma subida que você consegue correr sem parar e consegue desenvolver uma velocidade mais baixa, mas em corrida ainda, você vai trabalhar mais o que? Mais panturrilha. E a passada sua não pode ser larga. Você vai ter que dar mais passos ao invés de passos mais largos. Isso no plano já é uma verdade. Agora na subida ela se torne ainda mais. Então dê mais passos. Claro, não vai dar aqueles passos de formiguinha, não precisa dar tanto passo de formiguinha, aquele bem curtinho, mas dê passos mais curtos do que você é acostumado a dar num percurso mais plano. Então lembra-se, visão, os braços se movimentam bem, você vai fazer uma inclinação maior do seu tronco, você vai aterrissar mais com a ponta do pé e você vai sim dar passos mais curtos, ou seja, vai aumentar a sua frequência de passos. Entendido essas técnicas de subida, nós vamos partir agora para os benefícios de você ter um desafio, porque quando a gente corre na subida, isso já é um desafio para nós corredores e vai ser o meu maior desafio da vida. Lembram lá? E a gente vai descobrir agora qual é o meu maior desafio da vida. Vamos lá. Primeiros benefícios de se desafiar. Bem, existem inúmeros benefícios, mas alguns muito pontuais, eu acho muito bacanas dentro da corrida, que é o que? A gente estar mais motivado, a gente ter um foco, seja no médio ou no longo prazo, tá? A gente estar entusiasmado para aquilo, pode ser uma prova, pode ser uma viagem com prova, a gente gosta do que? De se desafiar e estar entusiasmado, e o desafio acontece isso com a gente. E outro aspecto importante, quando a gente se desafia, quer dizer o quê? Que não vai ser algo tão fácil, e a gente vai procurar o quê? A nossa alta performance. Quando eu entro num desafio, já diz o próprio nome, eu vou me desafiar ao quê? A estar no meu limite, a estar na minha máxima performance. Então, você é um dos benefícios. Você vai alcançar a sua alta performance, ou a sua máxima performance para aquele período de treinamento que você definiu para o seu objetivo. Entendeu? E aí você está falando, tá bom, Nilson, legal, desafio, mas eu ainda não tenho desafio, não sei o quê. E qual que é o seu desafio? O que tem a ver desafio com a subida? Bem, o meu maior desafio vai ser a Serra do Rio. Eu vou subir a Serra do Rio do Rastro Marathon. Então serão 42 km de subida, no qual é extremamente difícil, é uma inclinação muito grande, é uma altimetria muito alta. Eu vou deixar aqui algumas imagens da prova. Por quê? Porque eu já fiz essa prova, só que a distância é de 25 km. E agora eu vou para a distância de 42 km, subindo a Serra do Rio do Rastro. Então, vocês devem estar acompanhando algumas fotos minhas durante a prova. Perfeito. Viu a chegada? A chegada foi noturna já. Então, os 25 km eles saíam à tarde. Eu cheguei já no começo da noite, por isso estava escuro. É uma prova extremamente difícil pelo clima, porque a serra, a gente não sabe o que vai acontecer na serra. Pode acontecer chuva, sol, vento, esfriar, ficar calor. Então, assim, isso é um dos desafios também dessa prova que vai ter, que será quando? Dia 16 de maio, tá? 14, 15, 16 de maio, a gente vai estar se desafiando. Então faltam, exatamente nessa inauguração do vídeo, faltam 76 dias para a minha prova. Então eu vou explicar um pouquinho mais de como será a minha preparação, como será a minha experiência. E eu estou me desafiando para os 42. Por quê? Porque eu já fiz os 25 previamente. Então vocês vão entender um pouquinho mais dessa questão de subida. Agora no pele em risco, no que eu sofri, no que eu passei e no que você pode aprender. Se você também está inscrito nessa prova, não sei, você pretende correr ela, eu vou dar algumas dicas especiais para vocês também se atentarem na hora da sua prova. Vamos lá, um pouco de como será a minha preparação. Bem, eu vou separar em mesociclos de 4 semanas. Então eu vou fazer o efeito onda, né? Lembra do efeito onda? Onde as cargas elas sobem e descem, mas nós terminaremos aqui, sairemos aqui e terminaremos aqui. Não será o efeito escada, apenas fazer longos progressivos, não. Vão ter longos altos, longos baixos, longos altos, longos baixos. E vão dar exatamente 2 mesociclos, ou seja, 2 meses mais 1 semana de polimento. Para me preparar, é a parte específica da preparação, ou seja, 76 dias me preparando para essa prova, ok? Eu já venho com um laço de treinamento desse ano já, então eu já venho com cargas um pouco mais altas.
aí eu já estou preparado para entrar na fase o quê? Na fase específica, porque lembra, o polimento é a fase que antecede o seu alvo, e você provavelmente vai baixar ou o seu volume ou a sua intensidade, ou até mesmo esses dois fatores, de acordo com o seu condicionamento físico lá perto da sua prova. Entendido isso, esses dois mesmos ciclos, eles vão ter volumes altos, obviamente, intensidades altas, e é isso que eu falo um pouquinho para vocês, questões de desafios. Saber dosar. Por que saber dosar? Lembra que eu falei que eu já fiz os 25 km? Então eu não estou me arriscando de primeira mão fazer os 42. Tá errado fazer isso? Não tá errado, mas não é do meu princípio fazer isso, de se jogar nesses 42 diretos sem saber muito menos qual era o local da prova. Eu nem conhecia o local da prova, muitos já foram passear lá, eu nem conhecia, então fiquei em Santa Catarina e eu falei, não, vou fazer os 25 para num futuro fazer um 42. Então, 3 anos depois eu vou voltar para lá para fazer os 42 km. Isso se a prova tiver ocorrido tudo normal e os decretos estiverem liberados, obviamente. E você tem que saber o teu tempo de preparo. Não adianta você querer achar um desafio um mês antes. Isso é perigoso, isso não é legal. Isso não vai ter uma progressão, não vai ter o efeito onda, vai ter que fazer o efeito escada, aumentar o volume, intensidade rápido, não é legal. Então assim, talvez se tivesse muito mais perto, tivesse inscrição, eu fazia os 25, porque o volume não seria tão alto, por mais que a agressividade da subida seria alto, mas o volume não seria tão alto, não seria algo tão anormal para mim fazer um 25 km. Então você tem que saber o que? O seu tempo de preparo também. Tem que levar em consideração para achar um desafio. Bem, não largar o osso na tempestade. E eu digo, 76 dias pode acontecer muita coisa e vai acontecer muita coisa, mas você tem que se manter o quê? Focado e entusiasmado com o seu objetivo. O seu foco e a sua disciplina vão te levar até lá. Se depender apenas da motivação, vai ter esses dias de tempestade que você vai querer largar o osso, você vai querer não treinar. E isso não pode acontecer dentro do processo de treinamento. Por isso que o nosso desafio tem que ser médio a longo prazo. Maratona, corredor avançado no caso, 80 dias, 90 dias. Então você trabalha com 12 semanas, 15 semanas. E aí, você também tem que dar tempo para treinar a sua estratégia. Treinar a sua estratégia para correr na subida. Sim, tem que ter estratégia. Você vai correr e caminhar? Pode. Lá é o extremo, é a prova mais difícil, a maratona mais difícil do Brasil. E lá você pode correr e caminhar. Talvez seja até mais benéfico e é um dos aprendizados que eu levei do meu 25 km, que eu trouxe do meu 25 km. Por quê? Porque eu não caminhei em nenhum momento daquela prova. Eu tinha um objetivo que era não caminhar e realmente eu bati esse objetivo, eu não caminhei. Mas talvez eu tenha pensado que se eu tivesse caminhado, eu poderia ter um rendimento ainda melhor. Então vocês viram lá que eu corri para 2 horas e 14 os 25 km, que fechou quase 26 na verdade, mas são muitas curvas, então o GPS acaba se perdendo. Então assim, talvez se tivesse caminhado e corrido, eu poderia ter rendido melhor ainda. Entendendo isso, a gente vai o quê? Eu vou separei um tópico importante para vocês. Treinar só subida, já que essa prova minha é só subida, a sua pode ser não só subida, mas pode ter um ponto importante na subida. Será que é importante essa subida? Não, eu já antecipo que não. Por quê? Porque a gente tem outros fatores para cuidar, como por exemplo velocidade. A velocidade ela vai te dar assim, um ganho de força específico para a corrida. E você estando mais rápido, por exemplo, em momentos de ser um percurso mais plano, você poderá se dar melhor na sua prova. É difícil ter prova que só sobe, no meu caso ela vai basicamente só subir, mas numa realidade geral tem subidas e tem retros e descidas. Se tiver mais rápido na subida, todo mundo vai sofrer e a subida vai ser a menor parte da sua prova. Então, se você dedicar tempos maiores para pegar velocidade, ganhar velocidade, ou seja, fazer treinos intervalados no plano, gerando o quê? Velocidades acima dos limiares, você pode se dar melhor numa prova até mesmo com subida. E aí você vai me falar, 100% de transferência, eu digo para você, é quase impossível. Você pode o quê? Treinar no local da prova. Se você mora perto do local da prova, sabe aquela subida que vai ter e você sabe onde que é e vai correr lá, ok, o teu psicológico já vai estar mais preparado para o quê? Para quando chegar a subida você já sabe o que é e você já experimentou aquilo. Porém, fazer 100% do percurso da prova é difícil acontecer. É muito difícil a gente fazer isso. Existem raras exceções que você consegue fazer isso. Mas então o que acontece? Você tem que treinar a velocidade, você tem que ficar veloz
por mais longo que seja a sua prova. A minha prova vai ser o maior desafio da minha vida, eu tenho certeza disso, porque até hoje o maior desafio da minha vida foi fazer aqueles 25 km na subida. Então os 42 ultrapassarão os 25. Então você tem que estar veloz também em provas que tenham subidas, ok? E não caiam no 100% de transferência. Eu fiz o quê? Eu fui treinar numa serra que é aqui perto de Curitiba, que é a Serra da Graciosa, é a Estrada da Graciosa, que tem subida. Ela sobe, bem dizer, 12 km. Ela só sobe 12 km. Só que a inclinação dela não é perto da inclinação da Serra do Rio do Rastro. Eu cheguei o mais perto possível. Mas eu treinava lá só lá? Não. Eu fazia alguns treinos pontuais lá para acostumar a musculatura com subida. É claro que você deverá fazer a transferência, mas não 100%. Então você não precisa treinar só a subida. Mas é óbvio que se você não treinar a subida, vai chegar no dia, a sua musculatura, a sua frequência cardíaca não vai entender aquele estímulo e você pode sofrer um pouco mais do que pessoas que treinaram subida. Entendido esses pontos, tem um aspecto e um aprendizado que eu trouxe de subida muito importante, que é o quê? É o peso na balança versus o percentual de gordura. Eu preciso chegar mais leve ou chegar mais forte? Bem, vou falar primeiro da minha experiência. Lá nos 25 km, eu cheguei meio termo, não cheguei muito leve, não cheguei muito forte. Pequei um pouquinho no trabalho de força e isso pode ter me custado um pouco mais de performance na hora. E eu vi que faltou um pouco de reforço muscular no final da prova, que é o ponto crucial aonde você vai sofrer. Então, por exemplo, quem vai fazer os 25 km, os últimos 8 km são realmente muito inclinados, muito íngremes e você realmente vai sofrer bastante. Você tem que ter o quê? Reforço muscular muito bom, você tem que estar forte. Então, eu acho melhor você não se preocupar tanto com o seu peso na balança e sim com o seu percentual de gordura, ou seja, a sua massa magra. Então, intensifique os treinamentos de força se o seu alvo for correr melhor na subida, independente se é só subida a prova ou se você tem subidas e descidas. Mas se você não quer quebrar na subida, você não quer morrer na subida, faça e priorize treinos de força, tá? Membros inferiores, agachamento, deadlift, levantamento terra, movimentos que assimilem mais a corrida. Não trabalhe tanto com movimentos isolados, e sim com movimentos de grandes grupamentos musculares. Existiu uma fase da minha corrida que eu fiquei muito leve. Eu fiquei muito leve mesmo. E eu falei, vou correr bem agora. E o que aconteceu? Nos treinos de tiro eu não conseguia ter rendimento. Eu não conseguia correr tão forte quanto eu corria antes. Falei, ué, o que está acontecendo, será? Aí fui na minha Nutri, conversando, ela falou, então, a sua massa magra não está tão alta. E isso fez o quê? Fez com que você perdesse força. E, consequentemente, os seus tempos não fossem tão mais baixos. Então, às vezes está muito leve, mas está fraco. E aí o que interessa é você ficar, às vezes, com um peso legal e ter mais massa magra, ou seja, mais resposta muscular quando for exigido. Porque pensa que para você correr mais rápido, você tem que ter músculos mais fortes, tem que ter respostas mais rápidas, respostas agudas da sua musculatura. Então, assim, não pire tanto com o peso na balança e sim no seu percentual de gordura. Isso vai fazer uma diferença extraordinária na hora de você correr rápido ou não na subida. Lembre-se também, a técnica vai te ajudar muito na hora de subir aquele paredão que parece difícil, mas você tendo técnica, tendo massa muscular e tendo um pouco de transferência, ou seja, já feito aquele estímulo, eu tenho certeza que você vai correr super bem na sua prova. Então, faltam 76 dias para o meu desafio. Isso vai ser... vocês poderão acompanhar a minha preparação através do Instagram. Eu vou deixar ele até aqui embaixo para vocês irem acompanhando. Finais de semana, os longos já estarão acontecendo. Então, os simulados já estarão acontecendo. Vocês irão ver eu na subida, irão ver treinando subida, mas também irão ver treinando tiros, treinando intensidades altas. Eu deixei uma frase aqui para a gente finalizar esse vídeo que eu acho muito legal, que é o quê? Suba quantos degraus sua perna permitir. Nilson, eu consigo subir, acho que uns 5 degraus, dependendo do degrau, uns 5 degraus, dando um passo grande. Ótimo! Se desafie nesses 5 degraus. Não crie desafios no 10º degrau. Espere, mas eu nunca vou chegar no 10º degrau, Nilson? Você pode chegar, como por exemplo, se você treinar força, treinar potência, explosão, salto, a sua perna vai ficar mais alta. E aqueles 5 degraus, talvez se você saltar, você vai saltar 7 degraus. Então você pode subir o seu nível de desafio, mas é de acordo com o seu condicionamento físico atual.
Não pode criar desafios mirabolantes que vão, às vezes você vai conseguir concluir, mas a qual preço? Qual é a validade disso? O nosso projeto do longo prazo na corrida vai ser afetado com esse desafio muito intenso, com esse desafio muito pontual? Às vezes você vai terminar e vai se lesionar, isso não é legal. Então, suba quantos degraus a sua perna permitir. Agora, nesse atual momento. Agora, tá mais forte? Vai poder se desafiar mais ainda. Eu comecei com os 25, depois de um longo tempo de corrida, fui para os 25 na subida. Depois dos 25, passou 3 anos, vou para os 42 de novo na subida. Então, eu não dei um salto maior que a minha perna. Agora eu me vejo que eu estou um pouco mais preparado para longas distâncias. Então, essa é a ideia desse vídeo, é que você tenha um pouco mais de qualidade na sua técnica na subida, na sua estratégia de correr a subida e também entender um pouquinho mais sobre como você se desafiar e escolher esses desafios para quê? Para que eles te fortaleçam ainda mais e te levem a outros patamares. Porque quando a gente conclui um desafio com êxito, sem lesão, sem muito sofrimento no pós-treino, no pós-desafio, você vai se sentir muito mais forte e eu tenho certeza que daqui para frente os seus desafios irão deslanchar. Então, peço que você comente aqui para mim se você vai fazer a CA do Rio do Rastro Marathon, se você já fez, qual é a dica que você dá para quem ainda não fez e vai querer se desafiar. Manda aqui embaixo nos comentários, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês e muito obrigado pela participação e até o próximo vídeo do canal.